Olá pessoal, graça e paz a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o seu fuso horário, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que chegou pela primeira vez, este é um canal de estudos e reflexões bíblicas além dos limites denominacionais religiosos. Um canal que visa aprofundar nossa consciência no Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Você que deseja crescer na graça e no conhecimento de Deus, vamos crescer juntos, eu te convido, vamos ler a Bíblia juntos e vamos refletir juntos sobre o Evangelho, tá bom? Para que o algoritmo do YouTube recomende o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, deixe o seu like e fazendo isso você estará nos ajudando nessa obra missionária, tá bom? No vídeo anterior nós lemos o capítulo 2, que teve a sua ênfase no julgamento, na forma como nós julgamos as exterioridades, né? Nem o judeu deve julgar o grego, nem o grego deve julgar o judeu. Ou seja, se eu sou religioso, não devo julgar quem não o é. E quem não é religioso também não deve me julgar. Porque o que nos justifica diante de Deus não é o fato de eu conhecer a palavra de Deus ou a letra da Bíblia, não. O que me justifica não é a minha frequência religiosa, as denominações, frequência aos pseudotemplos, as casas de oração. O que me justifica diante de Deus é a prática consciente, a prática obediente e consciente do Evangelho segundo Jesus Cristo. Então não é porque eu tenho uma tatuagem que diz Jesus é o Senhor, ou porque eu faço parte de um grupo que se diz que é discípulo de Jesus e agora eu também já sou justificado. Não, é a prática do Evangelho. Pois é, então hoje vamos continuar a nossa leitura. Capítulo 3. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, né? Agora você diz, não tem razão. Seja, qual é então a vantagem daquele que lê a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, aquele que... Qual é a vantagem então dos judeus que receberam primeiro a revelação? Primeiro porque Deus confiou a sua palavra na mão deles. Deus confiou a sua palavra em mim. Eu não devo desperdiçar esse privilégio. Eu devo compartilhar, assim como eu estou a fazer agora. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? A nossa justiça não depende... Ou seja, a justiça de Deus, quem Deus é, não depende de quem somos nós. Se formos infiéis, Deus sempre será fiel. Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós, falo como homem? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou ainda julgado também como pecador. E porque não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Lá mais à frente vamos falar sobre isso. Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? De modo nenhum. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois que somos nós mais excelentes porque recebemos esse privilégio de conhecer a palavra de Deus, de falar de Jesus e estão em vantagem outras culturas que não tiveram a mesma revelação? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Todos nós estamos debaixo do pecado. Eu pecador? Eu que jejuo, eu que me santifico, todos nós estamos debaixo do
pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não importa os seus sacrifícios, não importa o quanto você já fez, não, todos nós estamos sob isso, sob o jugo do pecado. Por quê? Porque o que faz de mim pecador, eu não sou pecador por causa das coisas que eu faço ou deixo de fazer. Eu sou pecador porque eu sou semente de Adão. Por meio de Adão eu já nasci sob essa condição. É por isso que somos tendenciosos ao mal. Somos facilmente atraídos ao mal do que ao bem. Então, grave isso. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque eu e você somos pecadores. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, diante de seus corações. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada. Aqui está o propósito da lei. A lei foi manifesta para que ninguém tenha como se justificar diante de Deus. E todo mundo seja condenável diante de Deus. Todo mundo, todos nós, não tem pastor, não tem nada, não tem papa, não tem ninguém. Todos nós somos condenáveis diante de Deus. Não importa as nossas ideologias, filosofias, não importa o nosso status quo, o nosso status social, não importa o que nós ostentamos exteriormente, todos nós somos alvos do juízo de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Outro propósito da lei, além de calar a nossa boca e a nossa forma de nos justificar, a lei vem para nos condenar, vem para nos trazer o conhecimento do que é pecado. É pela lei que nós sabemos o que é e o que não é pecado. Mas isso também é de forma limitada, porque há muitos bens que a gente faz que carregam uma dose de maldade. Então, isso é muito subjetivo. Mas agora se manifestou, mas agora é aqui que começam as partes práticas do Evangelho. Mas e agora? E o que isso tem a ver? Eu já sou pecador, de Deus se manifesta a ira de Deus, todos nós estamos sob o jugo do pecado, todos nós somos condenáveis, todos nós somos Agora, se você já deu conta da maldade que há em você, do quão astuciosos somos para a maldade, e você está inteiramente arrependido, então olha o que diz. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Porque a nossa justiça não vem da prática da lei, porque nenhum de nós conseguiu satisfazer a justiça de Deus por meio do cumprimento da lei. Ninguém. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, pela fé, pela confiança total em Jesus Cristo.
para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E eu quero dizer que essa justiça de Deus é atemporal. Nenhum homem foi justificado pela lei. Todos, antes mesmo da manifestação da plenitude de Jesus Cristo, da plenitude de Deus, pelo nascimento e manifestação de Cristo, Cristo já era, Cristo já salvava pela fé, Cristo já... Ah não, mas então como é que eram? Porque se eles não sabiam de Cristo, não sabiam... Deus escrevia as suas leis nos corações dos homens. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Salmo 51:6 diz que eis que em pecado me concebeu minha mãe. E esse pecado é universal. Então todos nós pecamos e destituídos, separados estamos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Sob a paciência de Deus. Então Deus, por causa não só dos pecados que nós praticamos, mas o fato de sermos todos encerrados por esse pecado universal, Deus propôs a propiciação pelos nossos pecados. Propiciatório é uma das peças que cobria a arca do concerto, a arca da aliança que o povo israelita carregava. Essa arca, o que continha na arca da aliança? O propiciatório é essa tampa que cobria essa arca do concerto. E dentro dessa arca tinham objetos que lembravam dos pecados do povo israelita, como por exemplo, o pote de ouro com maná lembrava a murmuração do povo. Nós aqui temos saudade das nossas carnes, cebola, todas as regalias do Egito, e aqui nós estamos comendo esse maná desprezível. Então essa murmuração lembrava do pecado da murmuração contra o povo israelita. A vara de Arão que oferecia foi colocada aí em memorial, foi colocado dentro da arca do conselho para servir de memória dos pecados da murmuração ou da rebelião de Coré e de tantos outros. Por quê? Porque murmuravam e duvidavam de que Moisés não foram chamados por Deus, porque que Deus só usa, então criavam essa discórdia. As tábuas da lei lembravam os pecados de idolatria. Então, eles foram livres e viam que Moisés demorava no Monte Sinai, então passaram a construir bezerros, enfim, sabe quando o homem, aquilo que Deus disse ali, Deus os entregou às paixões, em vez de honrarem a Deus, tendo conhecido a Deus, não honram. Você vê que a Bíblia é uma repetição de fatos que vão acontecendo e que nós não aprendemos. Então, essas peças lembravam os pecados do povo israelita. Então, Deus diz assim, usem o propiciatório, aquela tampa que por cima tinham 2 querubins em adoração. E esse propiciatório, ainda João diz assim, filhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, temos um que é o nosso advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Primeira carta de João, capítulo 2. Você pode ler lá em casa. Você pode ler assim que puder. Mas então, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é quem substitui. Bom, aquele propiciatório só cobria, mas esse propiciatório que é Jesus Cristo, ele limpa com seu sangue todos os nossos pecados. Vamos continuar?
Então Deus fez isso para demonstração da sua justiça neste tempo presente, porque nenhum homem teria a capacidade de justificar e satisfazer a justiça de Deus por meio da lei, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Onde está a glória humana? Excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. Então, o homem não é justificado pelo cumprimento da lei, é justificado pela fé, pela confiança no sacrifício de Jesus Cristo em Deus, pela confiança da pessoa de Jesus. E porventura Deus somente é porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então Deus não é propriedade exclusiva de ninguém. Deus não é propriedade exclusiva dos pastores. Deus não é propriedade exclusiva de quem quer que for. Deus é Deus para todo ser humano. Todos. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então, se Deus é um só, Ele pode justificar tanto aquele que se gloria na lei, né, aquele que teve o privilégio de receber conhecimento claro, como aquele que não teve conhecimento, porque pela fé. Então, como é que terão fé se a fé vem pelo ouvir? Eles vão ouvir a palavra de Deus através da lei que Deus escreve nos seus corações.